Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. A essência é a aparência. Caro ouvinte, hoje eu convido a desvendar um segredo que nos mostra que não há espetáculo sem espectador. Caminhemos, pois, com Diogo Meirelles para Funchal, descobrir junto aos bonzos que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que a ouvem e contemplam. O segredo do bonzo. Agora direi de uma doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade. Um dia, andando a passeio com Diogo Meirelles, nesta cidade Funchal, capital do reino de Bungo, naquele ano de 1552, sucedeu deparar-se-nos um ajuntamento de povo, à esquina de uma rua, em torno a um homem da terra que discorria com grande abundância de gestos e vozes. O povo, segundo o esmo mais baixo, seria passante de 100 pessoas, varões somente, e todos embasbacados. Diogo Meirelles, que melhor conhecia a língua da terra, pois ali estivera muitos meses, quando andou com uma bandeira de Veniaga, agora ocupava-se no exercício da medicina, que estudara convenientemente e em que era exímio. Ia-se repetindo pelo nosso idioma o que ouvia o orador e que, em resumo, era o seguinte: que ele não queria outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos, os quais procediam do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova. Que este descobrimento, impossível a quem não fosse com ele matemático, físico e filósofo, era fruto de dilatados anos de aplicação, experiência e estudo, trabalhos e até perigos de vida. Mas enfim, estava feito, e todo redundava em glória do reino de Bungo, especialmente da cidade Funchal, cuja filho era. E se por ter aventado tão sublime verdade, fosse necessário aceitar a morte, ele a aceitaria ali mesmo. Tão certo era que a ciência valia mais do que a vida e seus deleites. A multidão, tanto que ele acabou, levantou um tumulto de aclamações que esteve a ponto de ensurdecer-nos. E alçou nos braços o homem bradando: "Patimbal, Patimbal, viva Patimbal, que descobriu a origem dos grilos!" E todos se foram com ele ao alpendre de um mercador, onde lhe deram refrescos e lhe fizeram muitas saudações e referências, à maneira deste gentio, que é um extremo obsequioso e cortesão. Desandando a caminho, víamos nós, Diogo Meirelles e eu, falando do singular achado da origem dos grilos, quando, a pouca distância daquele alpendre, obra de 6 credos, não mais, achamos outra multidão de gente em outra esquina escutando a outro homem. Ficamos espantados com a semelhança do caso, e Diogo Meirelles, visto que também este falava apressado, repetiu-me na mesma maneira o teor da oração. E dizia este outro, com grande admiração e aplauso da gente que o cercava, que enfim descobrira o princípio da vida futura, quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída, e era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca, descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, não desejando nem pedindo outro galardão mais que dar a glória ao reino de Bungo e receber dele a estimação que os bons filhos merecem. O povo que escutara esta fala com muita veneração fez o mesmo alarido e levou o homem ao dito alpendre, com a diferença que o trepou a uma charola. Ali chegando foi regalado com obséquios iguais aos que faziam a Patimal. Não havendo nenhuma distinção entre eles, nem outra competência nos banqueteadores,
que não fosse o de dar graças a ambos os banqueteados. Ficamos sem saber nada daquilo, porque nem nos parecia casual a semelhança exata dos dois encontros, nem racional ou crível a origem dos grilos, dada por Patimal, ou o princípio da vida futura, descoberta por Languru, que assim se chamava o outro. Sucedeu, porém, costearmos a casa de um certo Titané, ao parqueiro, o qual correu a falar a Diogo Meireles, de quem era amigo, e feitos os cumprimentos, contou-lhe este o que víramos e ouvíramos pouco antes, ao que Titané acudiu com grande alvoroço. Pode ser que eles andem cumprindo uma nova doutrina. Dizem que inventada por um bonzo de muito saber, morador em umas casas pegadas ao Monte Coral. E porque ficássemos cobiçosos de ter alguma notícia da doutrina, consentiu Titané em ir conosco no dia seguinte às casas do bonzo, e acrescentou: Dizem que ele não a confia a nenhuma pessoa, senão as que de coração se quiserem filiar a ela. E sendo assim, podemos simular que o queremos, unicamente com o fim de a ouvir, e se for boa, chegaremos a praticá-la à nossa vontade. No dia seguinte, ao modo concertado, fomos às casas do dito bonzo, por nome Pomada, um ancião de 108 anos, muito lido e sabido nas letras divinas e humanas, e grandemente aceito a toda aquela gentilidade, e por isso mesmo mal visto de outros bonzos que se finavam de puro ciúme. E tendo ouvido o dito bonzo a Titané que éramos o que queríamos, iniciou-nos primeiro com várias cerimônias e bugiarias necessárias à recepção da doutrina, e só depois dela é que alçou a voz para confiá-la e explicá-la. Haveis de entender que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito solitário, remoto de todo o contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e se ninguém os vir, não valem nada. Ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador. Um dia, estando a cuidar nestas coisas, considerei, para o fim de alumiar um pouco o entendimento, tinha consumido os meus longos anos e, aliás, nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. Então cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito poupando tais trabalhos, e esse dia posso agora dizer que foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. Neste ponto afiamos os ouvidos e ficamos pendurados da boca do bonzo, o qual, como lhe dissesse Diogo Meireles, que a língua da terra me não era familiar. Ia falando com grande pausa, porque eu nada perdesse, e continuou dizendo: Mal podeis adivinhar o que me deu ideia da nova doutrina? Foi nada menos que a pedra da lua, essa insigne pedra tão luminosa que, posta no cabeço de uma montanha ou no píncaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda mais dilatada. Uma tal pedra com tais quilates de luz não existiu nunca e ninguém jamais a viu, mas muita gente crê que existe e mais de um dirá que a viu com seus próprios olhos. Considerei o caso e entendi que se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião,
não a da realidade, que é apenas conveniente. Tão depressa fiz este achado especulativo como dei graças a Deus do favor especial e determinei-me a verificá-lo por experiências, o que alcancei em mais de um caso que não relato por vos não tomar o tempo. Para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova, e por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue de vaca, mas Patimal e Languru, varões astutos, com tal arte, souberam meter estas duas ideias no ânimo da multidão, que hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos, e tem consigo pessoas capazes de dar a vida por eles. Não sabíamos em que maneira dessemos ao bonzo as mostras do nosso vivo contentamento e admiração. Ele interrogou-nos ainda há algum tempo, compridamente acerca da doutrina e dos fundamentos dela, e depois de reconhecer que a entendíamos, incitou-nos a praticá-la, a divulgá-la cautelosamente, não porque houvesse nada contrário às leis divinas ou humanas, mas porque a má compreensão dela podia daná-la e perdê-la em seus primeiros passos. Enfim, despediu-se de nós com a certeza, são as palavras suas, de que abalávamos dali com a verdadeira alma de pomadistas, denominação esta que, por se derivar do nome dele, lhe era um extremo agradável. Combinamos, pois, à guisa da experiência, meter cada um de nós, no ânimo da cidade de Fuxel, uma certa convicção, mediante a qual houvéssemos os mesmos benefícios que desfrutavam Patimal e Languru. Mas tão certo é que o homem não ouvida o seu interesse, entendeu Titané que lhe cumpria lucrar de duas maneiras, cobrando da experiência ambas as moedas, isto é, vendendo também as suas alparcas, ao que não nos opusemos, por nos parecer que nada tinha isso com o essencial da doutrina. Consistiu a experiência de Titané em uma coisa que não sei como diga para que entendam. Usam neste reino de Bungo, e em outros destas remotas partes, um papel feito de casca de canela moída e goma, obra muito prima, nos quais desenham com vivas e variadas cores, e pela língua do país, as notícias da semana, políticas, religiosas, mercantis e outras, as novas leis do reino, os nomes das fustas, luncharas, balões e toda a casta de barcos que navegavam estes mares, ou em guerra, que há frequente, ou de veniaga. Ora, o nosso Titané não quis melhor esquina que este papel, chamado pela nossa língua Vida e Claridade das Coisas Mundanas e Celestes, título expressivo, ainda que um tanto derramado, e pois fez inserir no dito papel que acabavam de chegar notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele, Titané. Que essas alparcas eram chamadas as primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas, que nada menos de 22 mandarins iam requerer ao imperador para que, em vista do esplendor das famosas alparcas de Titané, as primeiras do universo, fosse criado o título honorífico de Alparca do Estado, que eram grossíssimas as encomendas feitas de todas as partes, às quais ele, Titané, ia acudir, menos por amor ao lucro do que pela glória que dali provinha a nação. Enfim, que apesar da primazia no fabrico das alparcas assim reconhecida em toda a terra, ele sabia os deveres da moderação e nunca se julgaria mais do que um obreiro diligente e amigo da glória do reino de Bungo. A leitura desta notícia comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuxel, não se falando em outra coisa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané, apenas estimadas, começaram de ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nas semanas seguintes, pois não deixou ele de entreter a cidade durante algum tempo com muitas e extraordinárias anedotas acerca da sua mercadoria.
Assentaram os dois que era minha vez de tentar a experiência, o que imediatamente fiz. Mas deixo de a relatar em todas as partes, por não demorar a narração da experiência de Diogo Meireles, que foi a mais decisiva das 3, e a melhor prova desta deliciosa invenção do bonzo. Direi somente que, por algumas luzes que tinha de música e chamarela, em que aliás era mediano, lembrou-me congregar os principais de Funchal para que me ouvissem tanger o instrumento, os quais vieram, escutaram e foram se repetindo que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. E confesso que alcancei um tal resultado com o só recurso dos ademanes, da graça em arquear os braços para tomar a charamela, que me foi trazida em uma bandeja de prata, da rigidez do busto, da unção com que alcei os olhos ao ar e do desdém e ufania com que os baixei à mesma assembleia, a qual neste ponto rompeu um tal concerto de vozes e exclamações de entusiasmo que quase me persuadiu do meu merecimento. Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as nossas experiências foi a de Diogo Meireles. Lavrara então na cidade uma singular doença, que consistia em fazer inchar os narizes, tanto e tanto que tomavam metade e mais da cara ao paciente. E não só a punham horrenda, senão que era molesto carregar tamanho peso. Conquanto os físicos da terra propuseram extrair os narizes inchados para alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em prestar-se ao curativo, preferindo o excesso à lacuna, e tendo por mais aborrecível que nenhuma outra coisa a ausência daquele órgão. Naquele apertado lance, mais de um recorria à morte voluntária, como remédio, e a tristeza era muita em toda a cidade de Funchal. Diogo Meireles, que desde algum tempo praticava medicina, segundo ficou dito atrás, estudou a moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes. Antes era vantajoso por lhes levar o mal, sem trazer fealdade, pois tanto valia um nariz disforme e pesado como nenhum. Não alcançou, todavia, persuadir os infelizes ao sacrifício. Então, recorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim, foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou-lhes que tinha um segredo para eliminar o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz inchado por um nariz são, mas de pura natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos humanos, e contudo tão verdadeiro ou ainda mais do que o cortado. Cura praticada por ele em várias partes, e muito aceita aos físicos de Malabar. O assombro da Assembleia foi imenso, e não menor a incredulidade de alguns. Não digo de todos, sendo que a maioria não sabia que acreditasse. Pois se lhe repugnava a metafísica do nariz, cedia entretanto a energia das palavras de Diogo Meireles, ao tom alto e convencido com que ele expôs e definiu o seu remédio. Foi então que alguns filósofos ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meireles, não quiseram ficar-lhe atrás e declararam que havia bons fundamentos para uma tal invenção, visto não ser o homem todo outra coisa mais do que um produto da idealidade transcendental, donde resultava que podia trazer, com toda a verossimilhança, um nariz metafísico, e juravam ao povo que o efeito era o mesmo. A Assembleia aclamou Diogo Meireles, e os doentes começaram a buscá-lo em tanta cópia que ele não tinha mãos a medir. Diogo Meireles desnarigava-os com muitíssima arte. Depois, estendia delicadamente os dedos a uma caixa, onde fingia ter os narizes substitutos. Colhia um e aplicava-o no lugar do vazio. Os enfermos, assim curados e supridos, olhavam uns para os outros e não viam nada no lugar do órgão cortado. Mas certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto e que este era inacessível aos sentidos humanos, não se davam por defraudados e tornavam aos seus ofícios. Nenhuma outra prova quero de eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meireles continuaram a prover-se dos mesmos lenços de assoar. E tudo deixo relatado para a glória do bonzo e benefício do mundo. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel.
Bom, para discutir a posição do narrador, eu acho que a gente pode tomar como ponto de partida uma advertência do próprio personagem do Brás Cubas, né? O Brás Cubas, a certa altura do livro dele, ele diz mais ou menos o seguinte, que a obra dele é mais que passatempo e menos que apostolado, né? O Machado de Assis, no primeiro momento da produção dele, ele tem, assim, digamos, uma pretensão de levar o leitor pela mão, né? As pessoas dizem que essa seria a fase romântica, né? Por que eu acho que essa denominação ela é equivocada? Porque, na verdade, ela é uma fase antirromântica. A maior parte desses contos, eles falam assim, de pessoas que nutrem ilusões indevidas, né? O sujeito ele começa achando que ele tem um grande destino para viver, né? Só que isso é uma ilusão que precisa ser corrigida pela narrativa. Quando chega no final da narrativa, o sujeito já encontrou o seu lugar, né? Então, assim, o que é mais forte nessa fase é exatamente o fato assim, que você tem uma distinção muito clara entre assim, o que é o certo, né, o que é o fundamento sólido, né, e o que é aquela ilusão que deixa a pessoa patinar. Quando chega no segundo momento, o que é mais interessante é o seguinte, é que o Machado de Assis ele percebe que ele pode cavar e ele não vai encontrar esse fundamento sólido. Um conto que eu acho que expressa isso muito bem é o Segredo do Bonzo, né? O Segredo do Bonzo tem uma hora que um dos personagens diz uma coisa mais ou menos assim, não existe espetáculo sem espectador, né? E no caso do Segredo do Bonzo, você tem no final do conto, né, uma figura, um médico, né, que é o Diogo Meirelles, que ele se defronta com uma doença que está deformando o nariz das pessoas, então ele encontra, né, como solução desnarigar as pessoas, tirar o nariz delas e dar para elas um nariz metafísico, que na verdade é um nariz que não existe. Agora, como ele é uma figura de autoridade, aquela ficção, aquela mentira, ela acaba pegando, né? Então, assim, você tem um pouco uma sensação assim, de que a própria vida social ela é fundada numa mentira. A modernidade do Machado de Assis ela está ligada exatamente a isso, né? Porque ao invés dele dizer para você como que você deve se sentir em relação a uma determinada coisa, ele te joga num desamparo, né? Então, assim, quando você está lendo uma história do Machado de Assis, você nunca tem uma voz que você pode dizer assim, nessa voz eu posso confiar, essa voz vai dizer sempre a verdade. Essa voz, quando ela vai tratar de um assunto, ela mostra as diferentes visões que as pessoas têm daquela coisa, né? Mas ela também te dá uma série de pistas para você perceber como é que os desejos de cada uma daquelas pessoas distorce essa visão, né? Então não dá para simplesmente você passar da ilusão para a realidade, né, como na primeira fase. A literatura do Machado de Assis ela é realista, ela vai te dar uma visão objetiva das coisas, né? Mas ela vai te mostrar assim, como é que a própria realidade está o tempo inteiro misturada, impregnada de ficções, de mentiras, né? E como é que é muito difícil você encontrar desse fundamento sólido. Isso também tem muito a ver com o programa de leitor que aparece nessa segunda fase, né? Uma outra citação interessante que está no Isaú Jacó, né? É uma hora assim que o narrador ele fala assim que aquele livro ele exige um leitor ruminante, com 4 estômagos, né? Que seja capaz de passar e repassar todos os fatos, né? Então, assim, o leitor do Machado de Assis ele tem que ficar o tempo inteiro assim numa vigilância contínua, né? Porque às vezes assim, um pequeno detalhe, uma pequena coisa que aparece assim, muito lateralmente, ela pode ser uma espécie de uma pista decisiva para a história, né? Agora, mesmo essa pista, ela não vai te conduzir até um sentido último. Então, na verdade, assim, as duas coisas, uma não vive sem a outra, né? Esse narrador que tira o tempo inteiro o corpo fora, ele pressupõe um leitor capaz de entrar nesse jogo de identificações e de desidentificações, né, de perceber também assim, como é que a percepção de cada um daqueles personagens está o tempo inteiro impregnada, né, e distorcida pelos desejos de cada um deles. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Ocorre que desses romances, cultuados aí pelo público, pelos leitores da literatura brasileira, desses romances há uma predisposição dos críticos em dividir a obra de Machado de Assis em 2 fases.
Uma que eles falam que é a fase inicial, uma fase de amadurecimento ainda, com os 4 primeiros romances escritos até 1880. Então, 1872, 74, 76 e 78. Quase de 2 em 2 anos ele mantém essa produção. Bom, em 1880 ele não produz nada. Em 1881, ele publica um romance que vai ser o marco da carreira dele, de escritor, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, todos os estudiosos consideram que esse é o marco dos romances machadianos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser o primeiro daqueles chamados grandes romances. E depois vem, depois de Memórias Póstumas, vem Quincas Borba, no caso Murro. Então, essa da grande fase, que são os 5 grandes romances. Então, tem esses 4 outros anteriores, que é antes de 1881. Eu acho que talvez assim, uma coisa que ainda precisa ser feita, né, um programa para as próximas décadas, né, de leitura machadiana, seria buscar exatamente uma articulação mais cerrada entre essas duas fases, né? A gente sabe, você tem lá os 5 romances geniais escritos a partir de 1880, tem os outros que são tidos como uma preparação, né? Agora, se a gente prestar atenção nesses romances, a gente vai perceber que mesmo esses romances que a gente não consideraria hoje de clássicos, já tem elementos, né, que depois vão ser desdobrados. Então, acho que isso pode ser um trabalho assim, ainda não foi feito, né? A própria narrativa machadiana, né? A primeira narrativa, muitas vezes assim, quando a gente lê essas narrativas, né, tendo como ponto de referência os contos da maturidade, a gente acaba vendo coisas que a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir ver, né? Eu vou terminar falando um pouco sobre o Miss Dollar, né? O Miss Dollar, você tem ali uma personagem que é uma mulher que tem dinheiro, né? Então tem uma série de pretendentes que a disputam, né? E ela recusa todos eles exatamente porque ela sabe que esses caras estão interessados no dinheiro dela. Agora, o que é interessante é que ela também tem um cachorro, né, a cadelinha, né, Galga, que ela chama exatamente Miss Dollar, e ela atende pelo nome de Miss Dollar. Então, assim, o próprio nome que ela dá para a cadela dela já revela, assim, já é uma pista, né, de quem ela de fato é, né? E na verdade, assim, o sujeito ele acaba se casando com ela, né, e na verdade ele a surpreende, né, de noite, então ele casa meio que para salvar a reputação dela, mas a gente poderia dizer assim que talvez o ponto que ele consegue fisgar a pretendente, né, é exatamente assim porque ele se recusa a receber essa recompensa, né? Então você tem um ponto ali de cegueira, né, que eu acho que é muito misterioso, que é muito estranho, né? É que você tem de um lado assim, a pessoa parece que ela tem uma atração que está dentro dela, né? Agora tem a atração que é o próprio dinheiro que impregna aquele ambiente, né? E o próprio personagem principal ele não deixa de ser sensível a isso, né? O próprio fato também da protagonista escolher, né, para a cadela dela o nome de Miss Dollar, né, não me parece ser nada arbitrário, né? Então assim, tem o Nelson Rodrigues que tem uma frase muito engraçada sobre isso, né? Ele fala assim: dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia O Segredo do Bonzo, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto,
Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.